Cláudio Passo é, até hoje, né, assim, a maior autoridade em estética católica cristã no Brasil. O Papa anterior, o Ratzinger, que é o Papa, o Bento, que eu chamo de Ratzinger, na verdade, ele declarou que quando a questão ligada à estética da Igreja Católica no Brasil, a referência seria o Cláudio Passo. Então ele ensina teologia, estética teológica, na verdade, para o Brasil todo. Ele é referência nesse sentido. A forma que se vai construir a igreja e todos os aparatos que cercam a igreja, o altar, o lugar onde você guarda a hóstia, o próprio desenho da igreja como é feito, de acordo com as regras litúrgicas católicas. Não é só fazer uma coisa bonita, por exemplo. Então existem coisas que têm a ver com uma visão litúrgica que vem da Igreja Católica que definem aquele espaço. O Cláudio Pasto ele acredita que, por exemplo, o altar tem que ser sólido, porque o altar é o ponto principal dentro da igreja que celebra o sacrifício pascual, que essa é a referência. Então o altar não pode ser de gesso, de madeirinha, tem que ser uma coisa sólida. Isso é uma visão teológica dele. Um pouco purista, eu diria, às vezes, eu faço minhas ponderações sobre o assunto, mas está colocado como é que ele trabalha e por que ele faz desse jeito. O livro explica uma coisa que Cláudio coloca nos seus livros, que é como funciona o projeto dele. Ele fala, mas ele fala como artista. Eu estou falando das referências dele. Tipo assim, ele foi influenciado por uma pessoa importante na liturgia da igreja, na estética litúrgica, que é o Romano Guardini, que tem nome italiano, mas é um alemão, que começou lá na Alemanha, no século passado, essa renovação. Os beneditinos são os mais modernos nesse sentido, na verdade. O diálogo com o modernismo é um pouco complicado, na verdade. Porque, assim, os arquitetos ligados à modernidade, em geral, são ateus. Eles não gostam de religião. Então existem alguns exemplos que até o Cláudio cita, como a Lina, tal, que utilizam um pouco da arquitetura vernacular. Por exemplo, a arquitetura vernacular é a arquitetura popular, do dia a dia, a arquitetura do sobradinho de bairro, da casa popular, entendeu? É uma arquitetura que não é oficial da academia. Então o que acontece? O Cláudio ele faz essa junção sem ser da academia. Inclusive, ele só tem livros na academia, eu fui um dos primeiros que fez uma tese dele na arquitetura da USP, que nem existia livro sobre o assunto, sobre ele. Tem pouquíssimos livros sobre arquitetura litúrgica, porque a universidade geral ela é ateia e cientificista e positivista. Então ele acha que religião é um assunto só de antropólogo. Ele estudou arte, ele estudou as vanguardas de arte, e ele estudou a arquitetura moderna, ele admira, ele usa isso no projeto dele, apesar de não ser arquiteto. Ele acaba dirigindo o projeto, fazendo projeto sem ser arquiteto. Ele é sociólogo, na verdade, pela PUC, acho que nem terminou o curso, mas toda a formação dele foi em cursos livres de teologia, iconografia ortodoxa. Cláudio tem uma visão de que sagrado e religioso. Então, o sagrado é uma coisa contínua, permanente, religioso é uma coisa que tem muito a ver com a visão do homem, mas é contraditório. A mais importante é a Aparecida, que ele está terminando. Tem outras, mas elas, em geral, são fechadas. Assim, a catedral, porque ele fez para muitos seminários e conventos, porque ele trabalhava, porque na média, cá entre nós, ele mesmo diz, os padres católicos, muitas vezes, não têm formação em estética dentro do seminário. Então eles são refratários a uma coisa nova. Então eles tendem a fazer uma coisa meio cafona mesmo, assim, aquela coisa mais, como ele diz, enche de santinho, de gesso. Ele tem uma visão moderna nesse sentido que é até um pouco purista. Bom, a Basílica, digamos que é o coroamento da trajetória do Cláudio Pasto, que até então ele tinha feito muita capela, muita igreja fora do Brasil, ou em lugares meio isolados, ou para ordens que você tem que bater na porta para entrar, tipo assim, tem várias capelas. Capela não é uma igreja com paróquia. E a Aparecida, ele vai fazer todo um trabalho em azulejaria e vai estar terminando a igreja, que é uma epopeia que tão cedo não acaba. Mas, por exemplo, tem uma parte, por exemplo, que tem todas as mulheres da Bíblia, tem toda uma explicação de porque o altar tem uma série de desenhos em volta, que são como ondas, que espalham a palavra, na verdade, a revelação. E tem outra coisa que eu acho muito interessante, que ele fala que tem os frisos, que são das 3 bases culturais da nossa formação, que são a indígena, a africana e a europeia, a portuguesa. Então ele faz frisos que remetem a isso. Então tudo tem um aspecto simbólico que ele pensou para fazer. O Cláudio Pasto não gosta de imagens. Aliás, a imagem única que tem Aparecida e Cristo. Uma das questões do Cláudio é que os santos são subordinados à questão do mistério pascual. Que é o que é o mistério pascual? Essa é a ideia da ressurreição, que Cristo renasce toda vez que a gente faz o ritual. Esse é o barato da igreja católica, segundo ele. Essa é a grande questão. Que é por isso que a maior festa da igreja não é a Natal católica, é a Páscoa. O santo é uma questão secundária, só que isso vai contra a direção da crença popular, que é nos santos, na Nossa Senhora e tal. A visão teológica dele é uma visão mais
por isso em torno da figura de Jesus, a revelação do mistério pascual. Tanto que na igreja não tem imagem de Jesus, tem só um afresco, regra geral, no fundo, com a imagem de Jesus, geralmente com o evangelho, que não é o Jesus que sofre, é o Jesus que traz a palavra, é o Pantocrator. Que as primeiras imagens de Jesus são essas. A imagem de Jesus sofredor na cruz veio depois, na Idade Média, que foi todo o momento que teve o culto dessa ideia de sofrimento relacionado a, como eu diria, a salvação. Vai?